O silêncio aqui tem peso, tem cheiro de terra seca e gosto de poeira que entra pela janela toda manhã. Acordo antes do sol, preparo o café preto, varro o terreiro. A mesma rotina há 3 anos, desde que Antônio se foi. A fazenda ficou grande demais para mim sozinha. 8 alqueires de capim seco, algumas cabeças de gado, a casa que range com o vento. Não falo com quase ninguém. O vizinho mais próximo mora a 7 quilômetros, estrada de terra batida que some no horizonte. Aprendi a consertar cerca, a tirar leite da mimosa, a não esperar nada de ninguém. Mas tem uma coisa que não mudou em mim. Quando vejo bicho ferido ou gente precisando, eu paro. Sempre parei. Foi assim com o cachorro que apareceu sangrando no portão, com a égua abandonada que encontrei no pasto vizinho, com o velho Sebastião quando desmaiou na beira da estrada e ninguém quis parar. Não sei explicar. Só sei que não consigo virar as costas. Aquela manhã de setembro começou igual às outras. Céu sem nuvem, calor subindo antes das 7, o cheiro de capim queimado vindo do pasto do Zé Pereira. Joguei milho pros galinhas, busquei água no poço, sentei na varanda com o café fumegando na caneca velha. Foi quando ouvi um choro baixo, fraco, quase confundindo com o vento. Levantei devagar, o coração já disparando sem saber por quê. Andei até o portão de madeira torta. A estrada estava vazia como sempre. Poeira vermelha, capim seco nas laterais, nada além. O choro veio de novo, mais perto. Olhei para o lado da cerca e vi uma trouxa de pano encostada no mourão, pequena demais para ser gente, mas era uma criança. Não devia ter mais que 2 anos, embrulhada num cobertor sujo, o rostinho vermelho de tanto chorar. Sozinha, largada ali como um saco de feira. Minhas pernas tremeram. Olhei para a estrada de novo. Ninguém, nenhum carro, nenhuma pessoa, nenhuma explicação. Só aquela criança e o silêncio imenso do interior de Goiás me encarando. Peguei ela no colo. Estava quente, suada, os olhos inchados. Apertou minha blusa com uma força que doeu no peito. E naquele instante soube. Minha vida tinha acabado de mudar de novo. Entrei com ela nos braços e fechei a porta como se alguém pudesse vir buscar a qualquer momento. Meu coração batia forte demais. A criança chorava baixinho agora, cansada, com soluços que cortavam o silêncio da casa. Sentei na cadeira da cozinha e fiquei ali, segurando aquele corpinho quente contra o meu peito, sem saber direito o que fazer. Fazia tanto tempo que não segurava ninguém assim. Desde que Antônio morreu, ninguém tinha me abraçado. Ninguém tinha chegado perto. A menina, porque era menina, vi pelo vestidinho rasgado, cheirava a suor, poeira e urina. O cobertor estava imundo. Ela estava descalça, os pezinhos sujos de terra vermelha, as unhas compridas demais. Quanto tempo estava sozinha antes de chegar aqui? Levantei devagar e levei ela para o banheiro. Esquentei água no fogão a lenha, enchi a bacia velha, tirei aquela roupa encardida. O corpinho dela era fino, as costelas marcadas, a pele cheia de picadas de mosquito. Dei banho com cuidado, usando o sabonete de coco, passando a mão molhada nos cabelinhos escuros, grudados de suor. Ela parou de chorar. Ficou me olhando com aqueles olhos fundos, escuros, assustados. Não falava nada, só olhava, como se estivesse esperando eu sumir também. Enrolei ela numa toalha limpa e levei para o quarto. Procurei nas gavetas alguma coisa que servisse. Achei uma camisa velha minha, de algodão macio, e vesti nela. Ficou enorme, parecendo um vestido de boneca, mas estava limpa, estava seca. Sentei na cama com ela no colo e ofereci água. Bebeu rápido demais, desesperada, quase engasgando. Segurei o copo com cuidado. Devagar, filha, devagar. Minha própria voz soou estranha. Fazia tempo que não chamava ninguém de filha. Fui até a cozinha e esquentei leite. Molhei pedaços de pão velho e dei na boca dela, aos poucos. Comeu tudo. Pediu mais com o olhar, sem falar palavra. Dei mais e mais.
até ela encostar a cabecinha no meu ombro e fechar os olhos. Fiquei ali parada, ouvindo a respiração dela ficando lenta e pesada, o calor do corpinho dela contra o meu, o cheiro de sabonete misturado com leite, e uma sensação estranha subindo pelo peito. Algo entre medo e alívio, entre pânico e uma vontade absurda de proteger. Olhei pela janela. A estrada continuava vazia. Ninguém tinha vindo procurar. Ninguém ia vir. Deitei ela na minha cama, cobri com um lençol fino. Ela dormiu na hora, exausta. Fiquei sentada do lado, só olhando. Quem era essa criança? De onde veio? Quem tinha feito isso? A raiva subiu devagar, quente como o sol do meio-dia. Que tipo de gente abandona uma criança assim? Joga na beira da estrada como se fosse lixo, deixa sozinha, com fome, com medo, sem nada. Levantei e voltei até o portão. O cobertor ainda estava ali, jogado na poeira. Peguei e examinei. Velho, rasgado, sem marca nenhuma. Olhei para a estrada de novo. Nada. Só o vento quente levantando poeira vermelha. O som distante de um galo cantando fora de hora. Voltei para dentro e tranquei a porta. Não sabia o que ia fazer. Não sabia para quem ligar, como explicar, o que dizer. Só sabia uma coisa: aquela criança tinha aparecido na minha porta e eu não ia deixar ela sozinha de novo. A menina dormiu o dia inteiro. Só acordou quando o sol já estava se pondo, tingindo o céu de laranja por trás das árvores secas. Abriu os olhos devagar, olhou em volta, assustada, procurando algo ou alguém. Me viu sentada na cadeira ao lado da cama e começou a chorar de novo. Não era choro de dor, era choro de medo, de solidão. Daquele tipo que vem lá de dentro, do fundo da alma, quando a gente se sente perdida demais. Me aproximei devagar, como fazia com os animais assustados. Sentei na beirada da cama sem tocar. Só fiquei ali, perto. Tá tudo bem, falei baixinho. Você tá segura aqui. Ela me olhou com aqueles olhos grandes, molhados. Não falou nada. Só ficou me encarando como se estivesse tentando decidir se podia confiar. Ofereci água. Ela bebeu. Ofereci mais pão com leite. Comeu rápido, quase desesperada, como se achasse que ia sumir. Limpei a boca dela com cuidado e ela deixou quietinha, ainda me olhando. Como você se chama? Perguntei. Silêncio. Esperei. Ela desviou o olhar, encolheu os ombros, ficou pequenininha ali na cama grande. Tudo bem, falei. Não precisa falar agora. A noite caiu rápido como sempre cai no interior. O barulho dos grilos encheu a casa. O vento começou a bater nas janelas velhas e a escuridão ficou pesada lá fora. Acendi o lampião a querosene. A luz elétrica aqui é fraca, falha direto. A menina ficou me seguindo com os olhos por toda a casa. Quando eu ia para a cozinha, ela levantava a cabeça. Quando eu voltava, relaxava um pouco. Parecia um cachorrinho abandonado que acabou de ser recolhido. Assustado demais para confiar, mas desesperado demais para ficar sozinho. Fiz arroz com ovo para jantar. Ela comeu sentada no meu colo, em silêncio, devagar dessa vez. Depois levei ela para o banheiro de novo. Lavei o rosto, penteei os cabelinhos com cuidado. Ela deixou. Não falou nada, mas deixou. Na hora de dormir, deitei ela na minha cama de novo. Cobri com um lençol. Ela me segurou pelo braço quando tentei sair. Os dedos pequenos apertaram minha pele com força. Fica, foi a primeira palavra que ela disse. A voz era fina, fraca, mas era uma voz. E aquela palavra única me atravessou como uma faca. Fiquei. Deitei do lado dela, por cima da coberta, e ela encolheu o corpinho contra o meu. Em minutos, estava dormindo de novo, a respiração lenta e pesada, a mãozinha ainda segurando minha blusa. Fiquei acordada a noite inteira, olhando para o teto rachado, ouvindo o vento lá fora, sentindo o calor daquele corpinho pequeno grudado em mim e pensando em tudo que eu tinha perdido, no filho que nunca tive, nas vezes que implorei para Deus me dar uma criança
e ele não deu. No vazio que ficou quando Antônio morreu, e a casa ficou silenciosa demais, grande demais, vazia demais. E agora tinha uma criança ali, na minha cama, segurando em mim como se eu fosse a única coisa sólida no mundo dela. Mas não era minha. Alguém ia aparecer. A polícia, o conselho tutelar, a família, alguém. E ia levar ela embora. E eu ia ficar sozinha de novo. A dor apertou no peito. Forte, conhecida. Fechei os olhos e tentei dormir, mas não consegui. No dia seguinte, a tempestade chegou. Começou de manhã cedo, com o céu ficando escuro rápido demais, pesado, roxo nas bordas. O vento mudou de direção, trazendo cheiro de chuva e terra molhada. Os animais ficaram inquietos, as galinhas se esconderam, a mimosa mugiu baixo no curral. A menina percebeu também. Ficou agarrada em mim, assustada com os trovões que começaram a estourar longe, cada vez mais perto. É só chuva, falei. Vai passar. Mas eu sabia que não ia. Quando a chuva começou a cair, caiu forte, grossa, violenta. Batendo no telhado de zinco como pedrada, escorrendo pelas paredes, entrando pelas frestas das janelas velhas. O vento empurrava as portas, assobiava pelos buracos, fazia a casa ranger inteira. Peguei baldes, panos, tentei tapar os lugares por onde a água entrava. A menina me seguia, colada, tremendo toda vez que um trovão estourava. Vem, chamei. Vamos ficar no quarto. É mais seguro. Levei ela, fechei a porta, empurrei a cômoda velha contra a fresta de baixo. A chuva aumentou ainda mais. A casa inteira parecia tremer. Lá fora, ouvi o barulho de alguma coisa caindo. Telha, galho, não sei. A menina começou a chorar. Sentei no chão e puxei ela para o meu colo. Cobri a gente com o cobertor, abracei ela apertado, fiquei cantarolando baixinho uma música que minha mãe cantava quando eu era pequena. A tempestade durou horas e nós duas ficamos ali, abraçadas no escuro, esperando passar. A tempestade passou, mas deixou tudo diferente. A estrada virou lama vermelha, intransitável. A cerca dos fundos caiu. O telhado perdeu 3 telhas. E a menina acordou no dia seguinte queimando em febre. Percebi quando fui acordá-la para tomar café. A testa dela estava quente demais. Os olhos brilhavam estranho, vidrados. Ela gemia baixinho, virando a cabeça de um lado para o outro incomodada. Meu coração gelou. Molhei um pano com água fria e coloquei na testa dela. Ela estremeceu, mas não abriu os olhos direito. Tentei dar água. Cuspiu. Tentei dar leite. Virou a cara. Filha, você precisa beber alguma coisa, falei, a voz saindo trêmula. Ela só choramingou, fraca, e voltou a fechar os olhos. Fui até a cozinha, as mãos tremendo. Procurei remédio no armário velho. Tinha um vidrinho de dipirona que a vizinha me deu meses atrás. Voltei. Dei algumas gotas na boca dela. Ela engoliu com dificuldade, fazendo cara feia. Fiquei ali do lado, trocando o pano da testa a cada 10 minutos, observando a respiração dela, rápida demais, curta demais. A pele estava seca e quente, os lábios rachados. Precisava de médico. Mas como? A estrada estava intransitável. Meu celular velho nem pegava sinal direito aqui. O vizinho mais próximo morava longe demais para eu ir a pé, e eu não podia deixar a menina sozinha. A tarde passou devagar, cada minuto pesando como hora. A febre não baixava. A menina começou a tremer, depois a suar frio. Troquei a roupa dela, cobri de novo, tirei a coberta, cobri outra vez. Nada ajudava. Quando o sol começou a se pôr, ela estava pior. Me ajoelhei do lado da cama, segurei a mãozinha quente dela e rezei. Rezei como não rezava há anos. Pedi para Deus não levar essa criança. Não agora. Não depois de ter colocado ela na minha porta, na minha vida, no meu coração. Por favor, sussurrei, as lágrimas escorrendo. Não faz isso comigo de novo. A menina abriu os olhos um pouco, me olhou sem foco e murmurou algo que não entendi.
Depois, fechou os olhos de novo e ficou quieta demais. Quieta demais. O pânico subiu pela garganta. Coloquei a mão no peito dela. O coração batia, rápido e fraco, mas batia. A respiração continuava, curta e difícil. Levantei, andei pela casa tentando pensar. Pensar. Precisava fazer alguma coisa. Não podia só ficar ali esperando. Foi quando ouvi o motor. Lá fora, na estrada de lama, um trator velho fazia barulho. Abri a porta correndo, acenei desesperada. Era o Zé Pereira, o vizinho do pasto ao lado, voltando da cidade. "Zé!" gritei. "Pelo amor de Deus, preciso de ajuda." Ele parou o trator, desceu com dificuldade, a bota afundando na lama. "Que foi, dona Helena?" "Tem uma criança aqui dentro. Tá muito doente. Preciso levar no médico." Ele olhou para mim confuso, mas não perguntou nada. Entrou, viu a menina na cama e entendeu na hora que era grave. "Vou buscar minha caminhonete", disse. "A estrada tá ruim, mas consigo passar." Voltou meia hora depois. Enrolei a menina no cobertor, peguei ela no colo, estava leve demais, mole demais, e subi na caminhonete velha. O Zé dirigiu devagar pela estrada esburacada, desviando das poças enormes das pedras soltas. Cada solavanco fazia a menina gemer baixinho. Segurei ela apertado contra o peito. "Aguenta, filha", sussurrei no ouvido dela. "Só mais um pouquinho." A viagem até a cidade levou quase 2 horas. 2 horas que pareceram dias. Quando chegamos no posto de saúde, já era noite. A enfermeira pegou a menina dos meus braços e levou correndo para a sala. Fiquei do lado de fora, sentada no banco duro, as mãos tremendo, a roupa suja de lama e suor. O Zé Pereira ficou comigo. "Ela é sua, dona Helena?" perguntou baixinho. "Não", respondi, a voz quebrando, "mas parece que é." Ele não disse mais nada, só ficou ali quieto até o médico aparecer. A menina tinha pneumonia. Infecção forte, causada pela chuva, pelo frio, pela fraqueza. Ficou internada 3 dias. 3 dias que eu passei sentada do lado da cama dela, vendo o soro pingar, ouvindo a respiração dela aos poucos voltando ao normal. No 2º dia, ela acordou de verdade. Me viu ali e esticou a mãozinha para mim. Segurei com cuidado, com medo de machucar. "Você não foi embora", ela disse a voz fraca. "Não fui. Todo mundo vai embora." O jeito que ela falou doeu mais que qualquer febre. "Eu não vou", prometi. E naquele momento, olhando para aqueles olhos cansados, cheios de medo e abandono, eu soube que era verdade. Não importava o que viesse depois. Não importava quem aparecesse procurando. Aquela menina tinha virado minha. No 3º dia, a assistente social do posto apareceu. Perguntou quem eu era, de onde a menina tinha vindo, por que eu não tinha avisado antes. Contei tudo. A criança abandonada no portão, a tempestade, a doença. Ela anotou tudo, séria, e disse que ia precisar abrir um processo, avisar o conselho tutelar, procurar a família. "E se ninguém aparecer?" perguntei. "Aí ela vai para abrigo temporário até conseguirem uma família adotiva." Olhei para a menina dormindo na cama, os lábios ainda pálidos, a respiração ainda fraca. "E se eu quiser ficar com ela?" A mulher me olhou de um jeito diferente, avaliando, medindo. "A senhora teria que passar por todo o processo. Visitas, avaliações, documentos. Não é rápido. E não é fácil. Mas é possível." Ela suspirou. "É possível." Quando a assistente social saiu, sentei de novo do lado da cama. A menina abriu os olhos ainda sonolenta. "Você vai me deixar lá naquele lugar?" perguntou baixinho, os olhos enchendo de lágrima. Peguei a mão dela, apertei de leve. "Não vou deixar você em lugar nenhum. Você vai ficar comigo." "Promete?" "Prometo." Ela fechou os olhos aliviada. E pela primeira vez em 3 anos, eu senti algo que achei que tinha morrido junto com Antônio. Esperança. O amanhecer. Depois da tempestade. Voltamos para casa numa tarde clara.
o céu lavado depois de dias de chuva. O Zé Pereira nos levou de novo na caminhonete, devagar pela estrada que ainda tinha barro nas laterais. A menina ia no meu colo, quietinha, olhando pela janela as árvores passando, o capim verde que tinha brotado depois da tempestade. Quando chegamos, a casa parecia diferente, menor, mais simples. Mas era nossa. Desci com ela no colo e agradeci ao Zé. Ele acenou e foi embora, levantando poeira vermelha na estrada. Ficamos ali paradas, eu e ela, olhando para a porta velha de madeira. "É aqui que eu vou morar?" Ela perguntou baixinho. "É aqui. Para sempre?" Engoli em seco. "Se você quiser." Ela apertou meu pescoço com os bracinhos magros. "Eu quero." Entramos devagar. Mostrei tudo para ela. A cozinha pequena, o fogão a lenha, o quarto onde ela tinha dormido, a varanda onde o sol entrava de manhã. Ela segurava minha mão, curiosa, mas ainda desconfiada, como se a qualquer momento tudo pudesse desaparecer. À noite, depois do jantar simples de sopa e pão, ela sentou no meu colo na varanda. O céu estava cheio de estrelas, daquele jeito que só fica no interior, quando não tem luz de cidade para atrapalhar. "Como você se chama?" Perguntei de novo, com cuidado. Ela ficou quieta um tempo, depois murmurou. "Maria." "Maria", repeti, testando o nome na boca. "É bonito. Minha mãe me chamava assim, antes de ir embora." O jeito que ela falou sem raiva, só com uma tristeza antiga demais para uma criança tão pequena, me partiu. "Sua mãe, você sabe onde ela está?" Maria balançou a cabeça. "Ela disse que ia voltar. Deixou eu na casa de uma mulher. Disse que era só uns dias, mas não voltou." "E a mulher?" "Me deixou na estrada. Disse que não podia ficar comigo, que era problema demais." As palavras saíram dela sem lágrima, como se já tivesse chorado tudo que tinha para chorar. Abracei ela mais apertado. "Você não é problema, Maria. Nunca foi." Ela encostou a cabeça no meu ombro e ficamos assim, quietas, ouvindo os grilos e o vento leve nas árvores. As semanas seguintes foram de aprender. Aprender a dividir o espaço, o tempo, a solidão. Aprender que não estava mais sozinha. Maria era quieta, observadora. Ficava me seguindo pela casa, ajudando do jeito dela. Segurava o balde enquanto eu tirava leite, jogava milho para os galinhas, varria o terreiro com uma vassoura que era maior que ela. Não falava muito, mas aos poucos foi soltando palavras, pedaços da história dela. A mãe tinha sumido quando ela tinha 1 ano e meio. O pai, ela nunca conheceu. Passou por 3 casas diferentes antes de ser deixada na estrada. 3 casas onde não era querida, onde era peso, onde era problema. Cada história dessas me deixava com vontade de apertar ela no peito e nunca mais soltar. Uma noite, depois do jantar, ela me perguntou: "Por que você me pegou?" Parei de lavar a louça. Olhei para ela sentada na cadeira velha, balançando as perninhas que não alcançavam o chão. "Como assim? Você não me conhecia. Eu estava suja. Podia ter doença. Podia dar trabalho. Por que não me deixou lá?" A pergunta era simples demais para ter resposta fácil. Sentei do lado dela, sequei as mãos no pano. "Porque..." Comecei procurando as palavras certas. "Porque quando eu vi você ali, sozinha, chorando, eu lembrei como é ficar sozinha, como dói. E eu não consegui deixar você sentir isso de novo." "Você fica sozinha?" "Ficava", corrigi, "antes de você chegar." Maria ficou me olhando com aqueles olhos fundos, velhos demais para a idade dela. "E agora?" "Agora não fico mais." Ela esticou a mãozinha e segurou meu dedo mindinho. Um gesto pequeno, simples, mas que significava tudo. A assistente social voltou 1 mês depois. Trouxe papéis, fez perguntas, anotou tudo. Olhou a casa, olhou Maria, que ficou escondida atrás de mim o tempo todo. Olhou para mim. "A senhora entende que o processo de adoção é longo?" Disse. "Pode levar meses, anos até." "Entendo." "E que vai ter entrevistas, visitas, avaliações?" "Tudo bem."
Ela suspirou. Guardou os papéis na pasta. Por que a senhora quer isso, dona Helena? A senhora é viúva, mora sozinha, tem poucos recursos. Por que se meter numa coisa dessas? Olhei para Maria, que me olhava de volta com medo de que eu mudasse de ideia. Porque ela me salvou tanto quanto eu salvei ela, respondi. E porque ninguém devia crescer achando que é problema, que é peso, que não serve para nada. A mulher ficou quieta, depois assentiu, devagar. Vou encaminhar o processo, mas preciso que a senhora entenda. Não posso garantir nada. Eu sei. Depois que ela foi embora, Maria veio correndo e me abraçou pela cintura. Ela vai me levar embora? Perguntou a voz trêmula. Não enquanto eu tiver vida. Os meses passaram, devagar, pesados de espera. Tiveram mais visitas, mais perguntas, mais papéis. Teve dia que pensei que não ia dar certo. Que iam dizer que eu não tinha condições, que a casa era pobre demais, que eu era velha demais. Mas Maria crescia. Engordou, os olhos ficaram mais vivos, a risada apareceu, baixinha no começo, depois mais solta. Aprendeu a ajudar na roça, a conversar com a mimosa, a cantar as músicas que eu cantava. E eu voltei a acordar com sentido. Voltei a fazer planos. Voltei a sentir que a vida não tinha acabado quando Antônio morreu. Num fim de tarde de dezembro, sentada na varanda com Maria no colo, olhando o céu ficar cor de fogo, ela me perguntou: Posso te chamar de mãe? Meu coração parou. Você quer? Ela assentiu, séria. Porque você cuida de mim. Fica comigo quando eu tô com medo. Não vai embora. Isso não é ser mãe? As lágrimas vieram quentes, rápidas. Abracei ela com força. Pode, filha. Pode me chamar do que você quiser. Então... Mãe. Sim, Maria. Mãe. Ela sorriu. E naquele sorriso simples, eu vi tudo o que tinha perdido e tudo o que tinha ganhado. Vi o vazio sendo preenchido. Vi a solidão virando companhia. Vi a dor virando cura. 6 meses depois, o papel chegou. A guarda provisória tinha sido aprovada. Maria era oficialmente minha responsabilidade, enquanto o processo de adoção seguia. Quando li a notícia para ela, Maria não gritou de alegria. Não pulou. Só me abraçou devagar e ficou quieta ali, encostada no meu peito, como se finalmente pudesse respirar de verdade. Naquela noite, depois dela dormir, saí na varanda sozinha. O céu estava limpo, cheio de estrelas. O silêncio do interior era o mesmo de sempre, mas não pesava mais. Pensei em Antônio, em como tudo tinha doído quando ele se foi. Em como a vida tinha ficado vazia, sem sentido, sem direção, em como eu tinha certeza que nunca mais ia sentir nada além de solidão. E pensei em Maria, numa criança abandonada que apareceu no meu portão numa manhã qualquer, numa febre que quase levou ela, num abraço que salvou a gente duas. Às vezes, Deus não dá o que a gente pede do jeito que a gente pede. Às vezes, Ele tira, destrói, deixa a terra vazia, mas só porque está preparando o chão para plantar coisa nova. Eu tinha pedido um filho por anos e não veio, mas veio uma filha quando eu mais precisava, quando ela mais precisava, e descobri que salvar alguém é, no fundo, se salvar também. Entrei devagar, olhei Maria dormindo na cama, minha cama, nossa cama agora. O rostinho tranquilo, os cabelinhos espalhados no travesseiro, a respiração lenta e profunda. Deitei do lado dela, abracei aquele corpinho pequeno e quente, e pela primeira vez em 3 anos, dormi em paz. Porque a porta que o destino abre não vem com aviso, ela só aparece e cabe a gente decidir se atravessa. O primeiro ano com Maria foi como aprender a andar de novo. Depois de tanto tempo sozinha, acostumada com o silêncio e a rotina vazia, ter uma criança na casa mudava tudo. Acordar e ouvir passinhos no corredor, preparar café e fazer mingau junto, lavar roupa pequena e estender no varal. Coisas simples que enchiam o dia de sentido. Mas não foi fácil. Ninguém me avisou que seria.
Maria tinha pesadelos quase toda a noite. Acordava gritando, suada, procurando por alguém que não estava mais lá. Ou talvez fugindo de alguém que ainda assombrava ela. Eu corria para o quarto, acendia o lampião, pegava ela no colo e ficava balançando devagar, cantarolando baixinho até ela voltar a dormir. Algumas noites ela dormia. Outras, a gente ficava acordada até o sol raiar, eu sentada na cadeira de balanço velha, com ela encolhida no meu colo, os dois olhando pela janela, a escuridão virar claridade. Por que eu tenho tanto medo? Ela me perguntou uma dessas noites, a voz fina e cansada. Porque você passou por coisas que criança nenhuma devia passar. Respondi, passando a mão nos cabelos dela. E o medo demora para ir embora. Mas vai. Com o tempo, vai. Você promete? Prometo. E eu prometi mesmo, sabendo que não dependia só de mim. Dependia do tempo, da paciência, de Deus. Mas eu ia fazer tudo o que podia. No começo, Maria tinha dificuldade com tudo que envolvia confiança. Se eu saía da casa, mesmo que fosse só até o curral, ela entrava em pânico. Chorava, corria atrás de mim, se agarrava na minha saia como se eu fosse desaparecer. Eu já volto, filha, eu dizia. Só vou tirar o leite da mimosa. Leva eu junto. Tá muito frio lá fora. Não importa. Eu vou com você, e ia, descalça, de camisola, tremendo de frio, mas ia, porque ficar sozinha, nem que fosse por 10 minutos, era pior que qualquer coisa. Com o tempo, comecei a fazer diferente. Levava ela comigo para todo lado, pro curral, pro pasto, pra horta, pra casa do Zé Pereira quando precisava pedir alguma coisa emprestada. Ela ia grudada em mim, quietinha, observando tudo. E aos poucos, muito devagar, começou a relaxar. Um dia, uns 4 meses depois que ela chegou, eu estava na cozinha fazendo almoço e percebi que Maria não estava do meu lado. Senti o coração apertar. Fui procurar. Achei ela na varanda, sentada no degrau, jogando milho para os galinhas. Sozinha. Tranquila. Quando me viu, sorriu. Elas gostam de mim, disse mostrando a galinha carijó, bicando perto do pé dela. Gostam mesmo, concordei, a voz falhando um pouco. Porque aquele momento pequeno de uma criança sentada sozinha na varanda, sem medo, era uma vitória enorme. A primeira vez que Maria riu de verdade foi num domingo de manhã. A gente estava lavando roupa no tanque de cimento nos fundos da casa. Eu batendo as peças, ela jogando água com a caneca velha, brincando mais do que ajudando. De repente, ela jogou água em mim. Levei um susto, a água fria batendo no rosto. Olhei para ela, e ela me olhava de volta, os olhos arregalados, esperando bronca. Ao invés disso, joguei água de volta. Ela deu um gritinho e riu. Não foi uma risadinha tímida. Foi uma gargalhada aberta, alta, livre. O tipo de riso que criança tem quando esquece de tudo, e só existe aquele momento. Joguei mais água. Ela jogou de volta. A gente ficou ali, naquela guerra boba, molhando tudo, rindo até doer a barriga. As galinhas fugiram escandalizadas. A mimosa ficou olhando do curral como se a gente tivesse enlouquecido. Quando paramos, ofegantes, ensopadas, eu olhei para Maria, o cabelo pingando, a camisola grudada no corpo magro, o sorriso enorme no rosto, e senti uma felicidade tão grande que quase doeu. Você é doida, mãe, ela disse ainda rindo. Mãe, ela tinha me chamado de mãe sem nem perceber. Natural. Como se sempre tivesse sido assim. Abracei ela molhada mesmo, ali no meio do quintal. E chorei. Chorei de alívio, de alegria, de gratidão. Sou doida mesmo, concordei, a voz embargada. Doida por você. A escola foi outro desafio grande. Maria nunca tinha frequentado escola. Não sabia ler, não sabia escrever, mal sabia contar. Quando a assistente social disse que ela precisava ser matriculada, o medo veio forte. E se as outras crianças rirem de mim? Maria perguntou, a voz tremendo. Aí você mostra para elas que você é forte, respondi. Que passou por coisa difícil e está aqui de pé. Mas eu não sou forte.
Segurei o rosto dela com as duas mãos, olhei bem nos olhos. Maria, você foi abandonada 3 vezes. Sobreviveu sozinha na estrada. Aguentou febre alta que podia ter matado você. E tá aqui, viva, lutando. Se isso não é ser forte, eu não sei o que é. Ela engoliu em seco. Você vai comigo no primeiro dia? Vou até a porta. Todos os dias, se você quiser. E fui. A escola ficava a 5 quilômetros de casa, numa vila pequena chamada Campos Verdes. Acordávamos cedo, tomávamos café e íamos a pé pela estrada de terra. Eu levava ela pela mão, contando histórias no caminho. Histórias inventadas, de princesas corajosas e bichos falantes, só para distrair. Na porta da escola, Maria apertava minha mão com força. Eu não quero ir. Eu sei, mas precisa. As crianças vão me achar estranha. Talvez, mas depois vão ver que você é especial. Demorou. Demorou muito. As primeiras semanas foram terríveis. Maria voltava chorando quase todo dia. As outras crianças zombavam porque ela não sabia ler, porque era mais velha que os alunos da primeira série, porque era quieta demais, esquisita demais. Teve dia que ela implorou para não ir. Por favor, mãe, eu posso aprender em casa. Você me ensina. Quase cedi. Quase. Mas sabia que não podia. Filha, a vida não é só o que é fácil. Às vezes a gente tem que atravessar o difícil para chegar no outro lado. E eu vou estar aqui todo dia, esperando você voltar. Promete que não vai desistir de mim? A pergunta me perfurou. Maria, olha para mim. Esperei ela levantar os olhos. Eu nunca, nunca vou desistir de você. Pode chegar em casa chorando, brigando, gritando. Pode tirar nota ruim, pode não aprender nada. Eu vou continuar aqui. Sempre. Ela abraçou minha cintura e chorou mais um pouco. Depois limpou o rosto, respirou fundo e entrou. E todo dia foi assim. Ela entrava, eu esperava, ela voltava. E recomeçávamos. Até que um dia, depois de 3 meses, ela voltou diferente. Mãe! Gritou de longe, acenando. Eu aprendi a escrever meu nome. Correu até mim, puxou o caderno amassado da mochila velha, mostrou. Maria. As letras estavam tortas, trêmulas, mas estavam lá. O nome dela, escrito pela própria mão. Tá vendo? Disse orgulhosa. A professora disse que eu tô aprendendo rápido. Abracei ela ali mesmo, na beira da estrada, com vontade de gritar de felicidade. Você é incrível, filha, incrível. E era, contra tudo, contra todos. Maria estava vencendo. As estações que mudaram tudo. O primeiro aniversário de Maria comigo foi em abril. Ela não sabia a data exata do nascimento. A assistente social tinha colocado uma data estimada nos documentos. Mas decidimos comemorar mesmo assim. Acordei cedo e fiz bolo de fubá com coco, o único tipo que eu sabia fazer direito. Enfeitei a mesa da cozinha com flores do campo que Maria tinha ajudado a colher no dia anterior. Não tinha dinheiro para presente caro, então costurei uma boneca de pano com retalhos velhos, olhinhos de botão, cabelo de lã, vestidinho azul. Quando Maria acordou e viu a mesa, parou na porta. Isso é... para mim? É seu aniversário, não é? Ela olhou o bolo, as flores, a boneca e começou a chorar. Não era choro de tristeza. Era choro de quem nunca tinha tido aniversário antes. De quem achava que ninguém ia lembrar. De quem não sabia que podia ser importante assim. Ninguém nunca fez isso para mim, ela soluçou. Ajoelhei na frente dela, limpei as lágrimas com cuidado. Agora todo ano vai ter, filha. Todo ano. Ela abraçou a boneca apertado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E talvez fosse, não pelo que era, mas pelo que significava. Naquela tarde, cantamos parabéns só nós duas. Ela soprou a velinha que improvisamos com um toco de vela. Comemos bolo com café, e Maria ficou com aquele sorriso no rosto o dia inteiro. À noite, quando fui cobrir ela, vi que tinha dormido abraçada com a boneca. Como você vai chamar ela? Perguntei baixinho. Helena, respondeu, já quase dormindo.
Igual você, meu coração quase saiu pela boca. Saí do quarto, sentei na cozinha escura e chorei. Chorei por tudo que aquela criança tinha vivido. Chorei por tudo que a gente tinha construído juntas. Chorei porque, pela primeira vez em anos, eu não me sentia mais inútil. Eu tinha propósito. Eu tinha alguém para amar. Eu tinha uma filha. As estações foram passando e trazendo mudanças. No inverno, Maria pegou gripe forte. Fiquei 3 noites acordada, fazendo chá de hortelã, passando Vick no peito dela, medindo febre a cada hora. Dessa vez, não precisei correr para o hospital. Eu já sabia cuidar melhor. Mas o medo veio igual. O medo de perder. Porque agora tinha tanto a perder. Eu vou melhorar, mãe, Maria disse numa dessas noites, a voz rouca. Prometo que vou melhorar. Eu sei, filha. Você não vai ter que me levar embora de novo? Não vou. Então eu vou melhorar logo. E melhorou. Porque Maria tinha descoberto algo poderoso. Ela tinha alguém esperando ela ficar bem. Alguém que precisava dela tanto quanto ela precisava de mim. Na primavera, plantamos juntas. Cavamos a terra dura nos fundos da casa. Maria com uma pazinha pequena que o Zé Pereira deu de presente. Eu com a enxada velha. Plantamos alface, couve, tomate, pimentão. Elas vão crescer mesmo? Maria perguntava todo dia, olhando a terra úmida. Vão. Só precisa de paciência. E cresceram. Devagar, como tudo que é bom. Primeiro os brotinhos verdes, depois as folhas, depois os frutos. Maria ficava maravilhada com cada mudança. Mãe, olha, o tomateiro tem flor. Olha, mãe, a alface cresceu. Era como se cada planta fosse um milagre pessoal. E talvez fosse, porque representava algo maior, a ideia de que coisas abandonadas podiam crescer, que terra seca podia virar vida, que com cuidado e tempo tudo se transformava. No verão, Maria aprendeu a nadar. Não em piscina, a gente não tinha, mas no açude do Zé Pereira, com a permissão dele. Eu ficava na beira, com medo, mas ela era corajosa. A água não vai me afogar, mãe, gritava rindo, espirrando água para todo lado. Não fica no fundo. Eu sei nadar. Olha. E nadava. As braçadas eram tortas, a cabeça mal ficava fora da água, mas ela nadava. E cada vez que conseguia ir um pouco mais longe, gritava, viu, mãe, eu consegui. E eu via minha menina crescendo, ficando forte, perdendo o medo de afundar. No outono, a assistente social voltou com os papéis da adoção definitiva. Sentamos na sala. Maria no meu colo, mesmo estando grande demais para isso, enquanto a mulher explicava o processo final. A adoção foi aprovada, disse, séria, mas com um sorriso pequeno no canto da boca. Maria oficialmente é sua filha, dona Helena. Maria me apertou forte, eu a apertei de volta. Isso quer dizer que ninguém pode me tirar dela? Maria perguntou, a voz trêmula. Ninguém, a assistente social confirmou. Você é dela, ela é sua. Legalmente, emocionalmente, de todo jeito. Maria não disse nada, só ficou ali, abraçada em mim, respirando fundo. Depois que a mulher foi embora, a gente ficou sentada na varanda, vendo o sol se pôr. Você é minha filha de verdade agora, falei. Eu sempre fui. Maria respondeu. Papel não muda nada. E tinha razão. O papel só confirmava o que o coração já sabia há tempos. Os desafios do crescimento. Quando Maria fez 10 anos, ela já estava diferente da menina assustada que tinha aparecido no meu portão. Estava mais alta, mais forte, mais confiante, mas ainda carregava as marcas. Foi nessa época que ela começou a fazer perguntas difíceis. Mãe, por que minha mãe de verdade não me quis? A pergunta veio numa noite qualquer, do nada, enquanto a gente lavava a louça depois do jantar. Parei com o prato na mão, escolhendo as palavras com cuidado. Não sei, filha. Só ela poderia responder isso. Mas tinha alguma coisa errada comigo? Não. Nunca teve nada errado com você. Então por quê? Sentei na cadeira, puxei ela para o meu lado. Às vezes as pessoas não conseguem cuidar dos filhos.
Não porque o filho é ruim, mas porque elas mesmas estão quebradas, tão perdidas e fazem escolhas ruins. Você acha que ela pensa em mim? Não sei, mas eu penso, todo dia. Maria ficou quieta um tempo. Você acha que se ela voltasse, você ia me devolver? O coração apertou forte. Maria, olha para mim. Esperei ela levantar os olhos. Você é minha filha. Não importa quem apareça, não importa o que aconteça. Você é minha. Promete? Prometo. Na frente de Deus, prometo. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Eu também sou sua para sempre, mãe. A adolescência chegou trazendo novos desafios. Maria começou a ficar mais fechada, mais difícil. Teve dias que ela acordava mal-humorada, respondia atravessado, batia a porta. Teve discussões sobre roupa, sobre amizade, sobre permissões. Você não entende nada, ela gritou uma vez, depois que neguei deixar ela ir numa festa na casa de uma colega que eu não conhecia. Entendo que você tem 13 anos e precisa de limites. Você não é minha mãe de verdade, não pode mandar em mim. As palavras saíram no calor da raiva, mas doeram como tapa na cara. Maria percebeu na hora, viu minha expressão, e o arrependimento veio rápido. Mãe, desculpa, eu não quis dizer isso. Respirei fundo, tentando não chorar na frente dela. Eu sei que você não quis, mas doeu. Desculpa, desculpa mesmo. Ela me abraçou chorando, e eu abracei de volta, porque adolescência é isso. Testar limites, magoar sem querer, aprender que amor aguenta briga. Naquela noite, conversamos de verdade. Filha, você tem direito de ficar brava comigo, de discordar, de querer coisas que eu não deixo. Mas nunca duvide de que você é minha filha, porque você é, em todo sentido que importa. Eu sei, ela disse, a voz pequena. Às vezes eu ainda tenho medo que você canse de mim. Não vou cansar. Todo mundo cansa. Eu não sou todo mundo, e provei, todo dia, nas birras, nas notas ruins, nas portas batidas. Continuei ali, firme, presente. Maria desenvolveu talento para desenho. Começou rabiscando no caderno da escola, depois passou para o papel comum, depois consegui comprar uns lápis de cor baratos na cidade. Ela desenhava tudo, a casa, a mimosa, as galinhas, o céu, as árvores. Mas principalmente desenhava pessoas, rostos, expressões. Um dia achei um desenho esquecido na mesa. Era eu, sentada na varanda, olhando para o horizonte com um sorriso pequeno no rosto. Embaixo, escrito com letra caprichada: Minha mãe, a mulher mais forte que conheço. Guardei aquele desenho numa caixa velha, junto com outros tesouros. A primeira letra que Maria escreveu, a boneca de pano do primeiro aniversário, o papel da adoção. Provas de que a gente tinha construído algo real. As perdas e os recomeços. Quando Maria tinha 15 anos, a mimosa morreu. Foi de velhice, sem sofrimento. Amanheceu deitada no curral, quieta, como se tivesse apenas dormido e não acordado mais. Encontrei ela de manhã cedo. Fiquei ali parada, olhando aquele corpo grande e imóvel, lembrando de todos os anos que ela tinha nos dado leite, companhia, trabalho. Chamei Maria. Ela veio correndo, ainda de pijama. Quando viu, parou. A mimosa? Foi durante a noite. Maria se ajoelhou do lado da vaca, passou a mão no pelo, chorou. Ela era velha, eu disse baixinho. Viveu bem, morreu tranquila. Mas eu não queria que ela morresse. Eu sei, a gente enterrou ela nos fundos da casa, debaixo da mangueira velha. Cavamos juntas, suadas, chorando. Marcamos o lugar com pedras. Naquela noite Maria perguntou: Mãe, todo mundo que a gente ama vai embora? A pergunta tinha peso de experiência, de abandono, de medo antigo. Todo mundo morre, filha. Mas nem todo mundo vai embora antes da hora. E enquanto está aqui, a gente aproveita, a gente ama, a gente cuida. E quando a pessoa morre,
o amor morre junto. Não, o amor fica, porque amor não precisa da pessoa viva para existir. Ele fica aqui dentro. Toquei o peito dela, guardado, para sempre. Maria ficou quieta, pensando. Então, quando você morrer, eu ainda vou te amar? O coração apertou. Vai, e eu vou te amar de onde eu estiver. Ela abraçou meu braço e ficou assim até dormir. Aos 16 anos, Maria teve o primeiro namorado, um menino da escola, filho de fazendeiro, 2 anos mais velho. Começou com bilhetinhos, depois virou visita na casa, depois ela me pediu permissão para sair com ele. Meu instinto foi dizer não, trancar ela em casa, proteger do mundo, mas não podia, porque pai, mãe, não prende, guia. Ele te trata bem? Perguntei. Trata? Te respeita? Sim. E você gosta dele de verdade? Maria ficou vermelha. Gosto. Respirei fundo. Então pode sair. Mas volta antes das 9. E qualquer coisa mesmo que te deixe desconfortável, você me liga. Eu busco você. Sério? Sério. Ela saiu naquela tarde, toda arrumada, nervosa, feliz. Fiquei em casa, andando de um lado para o outro, olhando o relógio, rezando para dar tudo certo. Voltou 9h15, 15 minutos atrasada. Abri a porta com cara de brava. Desculpa, mãe. A moto furou pneu no caminho. Eu tentei ligar, mas não pegou sinal. Examinei ela. Roupa no lugar, cabelo meio bagunçado do vento, sorriso no rosto. Tudo bem, mas da próxima vez, 15 minutos de atraso é 15 dias sem sair. Tá bom, concordou aliviada. Entrou, foi direto pro quarto. Depois voltou, me abraçou rápido. Obrigada por confiar em mim. E foi isso que aprendi a fazer. Confiar, soltar, deixar crescer. O namoro durou 8 meses. Terminou numa tarde de chuva, com Maria chegando em casa com os olhos inchados. Ele terminou comigo, soluçou, jogando-se no sofá velho. Sentei do lado dela, passei a mão nas costas. Por quê? Porque eu não quis, você sabe. Entendi. E ele disse que se eu gostasse de verdade, ia querer. A raiva subiu quente. Esse menino é um idiota? Mãe! É verdade. Menino que pressiona menina não merece respeito. Maria ficou quieta, chorando baixinho. Eu achei que ele gostava de mim de verdade. Se gostasse, não ia embora só porque você disse não. Então eu vou ficar sozinha para sempre? Puxei ela pro abraço. Não, você vai encontrar alguém que te respeite, que te valorize, que fique quando você disser não. Mas não é esse. Ela chorou mais um pouco. E eu deixei, porque dor de amor também é parte do crescimento. Dias depois, ela entrou na cozinha enquanto eu fazia almoço. Mãe? Obrigada por não ter dito, eu avisei. Olhei para ela, surpreendida. Eu nunca ia dizer isso. Por quê? Porque quando alguém tá com o coração partido, a última coisa que precisa é de eu avisei. Precisa de colo, de silêncio, de alguém que fique perto. Maria abraçou minha cintura por trás. Você é a melhor mãe do mundo. Não sou perfeita. Não precisa ser, só precisa ser minha. A transformação completa. Quando Maria completou 18 anos, a vida tinha se transformado completamente. A menina assustada que apareceu no portão não existia mais. No lugar havia uma jovem forte, decidida, cheia de sonhos. Maria tinha passado no vestibular para pedagogia numa universidade da cidade grande, a 2 horas de distância. Ia morar lá, dividir apartamento com 2 colegas, estudar para ser professora. Eu quero trabalhar com crianças abandonadas, ela me contou. Quero ser para elas o que você foi para mim. O orgulho que senti foi tão grande que quase não coube no peito. Mas junto veio o medo de ficar sozinha de novo, de voltar para o silêncio, para o vazio. Você tem certeza que quer ir? Perguntei, tentando não deixar transparecer. Tenho. Mas mãe... Ela hesitou. Você vai ficar bem sozinha? Vou. Mentira. Olhei para ela.
Quando tinha crescido tanto? Quando tinha aprendido a me ler tão bem? Tá bom, admiti. Vai ser difícil, mas necessário. Você precisa viver sua vida. Eu volto todo fim de semana que puder. Não precisa. Você vai ter aula, estudos, amigos. Mas você é minha mãe. Preciso sim. E voltava. Não todo fim de semana, mas sempre que podia. Chegava de ônibus na sexta à noite, cansada, mas feliz, cheia de histórias para contar. Contava sobre as aulas, os professores, as amigas do apartamento, sobre a cidade grande, o tanto de gente, o barulho constante, sobre como era diferente, mas emocionante. E eu ouvia tudo, fazendo café, preparando a comida que ela gostava, matando a saudade, porque era isso que eu tinha aprendido. Amar não é prender, é preparar para soltar. É ficar feliz vendo voar, mesmo quando dói ficar no chão. Nos fins de semana que Maria não vinha, a solidão voltava. Mas era diferente da solidão de antes. Antes o silêncio era vazio. Agora era cheio de memórias, de risadas ecoando nas paredes, de conversas guardadas, de amor construído. Eu olhava o quarto dela, a cama arrumada, os livros na prateleira improvisada, os desenhos nas paredes, e sorria. Minha menina estava voando, e eu tinha sido o vento que ajudou ela a levantar. Um sábado, 2 anos depois de Maria ter ido estudar fora, ela chegou com novidade. Mãe, preciso te contar uma coisa. Sentamos na varanda, no lugar de sempre. Eu conheci alguém. O coração pulou. Alguém como? Um homem. Ele é mais velho, tem 28, professor de história na faculdade. É especial. Vi no rosto dela, o brilho nos olhos, o sorriso pequeno, o jeito de falar. Ele te trata bem? Muito bem. Melhor que qualquer pessoa já me tratou. Ela pausou. Além de você. E como ele é? E Maria contou. Contou que ele era paciente, gentil, que respeitava o ritmo dela, que sabia da história dela e não ligava, que dizia que o passado não define ninguém. Eu tô com medo, mãe, admitiu. Medo de confiar, medo de me machucar. E ele sabe disso? Sabe. E disse que vai esperar o tempo que eu precisar. Peguei a mão dela. Então confia, filha. Devagar, mas confia. Porque você merece ser amada. Merece ser feliz. Você acha? Tenho certeza. 6 meses depois, Maria trouxe ele para conhecer a casa, para me conhecer. Rafael era alto, magro, de óculos, sorriso tranquilo. Apertou minha mão com firmeza, me chamou de Dona Helena, elogiou a casa. Durante o almoço, observei ele. O jeito que olhava para Maria, como passava a mão no braço dela com carinho, como ria das piadas dela. E vi que era amor de verdade. À tarde, enquanto Maria mostrava a fazenda para ele, Rafael ficou comigo na cozinha. Dona Helena, posso falar uma coisa? Claro. Ele ajeitou os óculos nervoso. Eu sei que a Maria passou por muita coisa difícil. Sei que a senhora foi tudo para ela quando ninguém mais foi. E eu quero que a senhora saiba que eu nunca vou machucar ela. E se um dia machucar sem querer? Vou consertar. Vou pedir perdão. Vou fazer o que for preciso. Olhei bem nos olhos dele. A Maria é minha filha, única. Se você fizer ela chorar, vai ter que lidar comigo. Ele sorriu, mais sério. Entendido. E entendeu mesmo. Porque 4 anos depois, quando ele pediu ela em casamento, fez do jeito certo. Veio me procurar antes, sozinho. Pediu permissão. Não porque era obrigatório, mas porque sabia que significava algo para mim. Dona Helena, eu amo sua filha. E quero passar o resto da vida fazendo ela feliz. A senhora me dá a sua bênção? Chorei. Chorei pela menina abandonada que tinha virado mulher amada. Chorei por tudo que a gente tinha construído. Chorei porque era lindo e doía ao mesmo tempo. Oh, tem minha bênção, disse a voz embargada. Cuida bem dela. Vou cuidar. Prometo. O círculo que se fecha.
O casamento foi simples, na igreja pequena de Campos Verdes, com poucas pessoas, amigos de Maria da faculdade, a família de Rafael, o Zé Pereira e os vizinhos mais próximos. Eu estava na primeira fileira, vendo Maria entrar. Vestido branco, simples, buquê de flores do campo, sorriso enorme no rosto. Quando ela passou por mim, parou, segurou minha mão. Obrigada, mãe, por tudo. Eu que agradeço, filha, por ter escolhido ficar. Ela me abraçou ali mesmo, na frente de todo mundo. E os dois choramos. Depois, ela foi até o altar. E eu fiquei ali, assistindo minha menina prometer amor para sempre para alguém que merecia. No final da cerimônia, quando o padre disse, pode beijar a noiva, olhei em volta. Pro Zé Pereira limpando os olhos. Pros amigos de Maria rindo felizes. Para Rafael segurando minha filha como se fosse tesouro. E pensei em tudo. Na manhã que ouvi o choro no portão, na criança assustada enrolada no cobertor sujo, nos pesadelos, nas febres, nas dificuldades, nos sorrisos, nas conquistas, nos abraços. E entendi. Deus não tinha me tirado o filho que pedi. Tinha me dado a filha que precisava, no momento certo, do jeito certo. 2 anos depois do casamento, Maria me ligou. Mãe, preciso te contar uma coisa. Fala, filha. Eu tô grávida. O mundo parou. Grávida? É, de 3 meses. E mãe, a voz dela falhou. Eu tô com tanto medo. Medo de quê? De não saber ser mãe, de fazer tudo errado, de ser igual à minha mãe biológica. Respirei fundo. Maria, você nunca vai ser igual a ela. Sabe por quê? Porque você conhece a dor de ser abandonada. E ninguém que conhece essa dor é capaz de causar ela em outra pessoa, principalmente no próprio filho. Você acha que eu vou dar conta? Filha, você sobreviveu a coisas que destruiriam qualquer um. Criar uma criança com amor vai ser disparado a coisa mais fácil que você já fez. Ela riu, chorando. Eu quero que você seja a avó presente, que ensine meu filho tudo que me ensinou. Vou ensinar. E vou estragar esse neto também. Combinado. Quando o bebê nasceu, um menino, saudável, de olhos escuros como a mãe, Maria me ligou do hospital. Mãe, vem conhecer seu neto. Fui no mesmo dia. Peguei o ônibus para a cidade, meu coração batendo rápido a viagem inteira. No quarto do hospital, Maria estava sentada na cama, o bebê no colo. Rafael do lado, radiante. Quer pegar? Maria ofereceu. Peguei com cuidado, com a delicadeza de quem já conhece o peso de uma vida pequena. Olhei para aquele rostinho vermelho, os olhinhos fechados, a boquinha minúscula. Como vocês vão chamar? Maria e Rafael se olharam, sorriram. Antônio, disseram juntos. Meu coração quase explodiu. Como seu marido, Maria explicou. O homem que, sem saber, me deu a melhor mãe do mundo. Porque se ele não tivesse existido, você não teria vindo para cá. E eu não teria te encontrado. Chorei. Ali mesmo, segurando meu neto, chorei. Chorei por Antônio, que morreu sem saber o legado que ia deixar. Chorei por Maria, que transformou dor em gratidão. Chorei por mim, que achei que tinha perdido tudo e ganhou uma família inteira. Nos anos que seguiram, a vida foi generosa. Maria e Rafael tiveram mais 2 filhos. Uma menina chamada Helena, meu nome, e outro menino chamado Miguel. Eu passei a ir para a cidade uma vez por mês, ficar uns dias, ajudar com as crianças. E eles vinham para a fazenda nas férias. Os 3 netos correndo pelo terreiro, brincando com as galinhas, ajudando na horta. Ensinei para o Antônio as mesmas músicas que cantei para Maria. Ensinei para Helena a plantar. Ensinei para o Miguel a não ter medo de bicho. E eles me ensinaram que amor se multiplica. Que cada geração cura a anterior. Que família não é sangue. É escolha, cuidado, presença. Um dia, Antônio, o neto, já com 5 anos, me perguntou: Vovó, você é avó de sangue da mamãe? Não, meu amor, sou avó de coração. E qual é melhor?
Maria estava na cozinha ouvindo. Parou o que estava fazendo para ouvir minha resposta. Coração, respondi. Porque sangue vem pronto. Coração a gente constrói. Ele pensou um pouco. Então você é a melhor vovó, porque escolheu a gente. Abracei ele apertado e olhei para Maria, que tinha lágrimas nos olhos, porque era isso, a gente tinha se escolhido naquela manhã de setembro, quando ela apareceu no meu portão, e todo dia desde então. Hoje, com Maria já adulta, mãe de 3, professora respeitada que trabalha com crianças vulneráveis, eu olho para trás e vejo o caminho. Vejo a mulher solitária que eu era, quebrada pela perda, vazia de propósito. Vejo a criança abandonada, machucada pela rejeição, com medo de tudo. E vejo o que viramos juntas. Uma mãe e uma filha, uma avó e 3 netos, uma família construída não no sangue, mas no amor, no cuidado, na escolha de ficar quando todo mundo ia embora. Às vezes, ainda acordo de madrugada e vou até a varanda. Olho a estrada vazia, o céu cheio de estrelas, o silêncio do interior. E agradeço. Agradeço pela porta que o destino abriu. Pela criança que foi deixada na minha vida como presente disfarçado de desafio. Por ter parado quando podia ter virado as costas. Porque salvar Maria não foi caridade, foi salvação dela e minha, e aprendi que é assim que a vida funciona. Deus não conserta tudo de uma vez. Ele põe gente quebrada no caminho de gente quebrada e deixa elas se consertarem juntas. Ontem, Maria trouxe os 3 para passar o fim de semana. Estavam fazendo barulho na sala, rindo, brincando, enchendo a casa de vida. Ela veio para a varanda, sentou do meu lado. Mãe, você tá bem? Tô ótima. Pensando no quê? Olhei para ela. Minha filha, que não veio do meu ventre, mas veio do meu coração. Tô pensando que eu passei anos achando que tinha perdido tudo quando Antônio morreu. Respondi, mas na verdade, Deus só estava esvaziando meus braços para colocar você neles. Maria segurou minha mão. E eu passei anos achando que ninguém ia me querer, até aparecer na porta da mulher certa. Ficamos assim, em silêncio, ouvindo as crianças lá dentro, ouvindo a vida que a gente construiu do nada, do abandono, da solidão, do choro no portão. E eu soube, com certeza absoluta, que tudo tinha valido a pena. Cada noite em claro, cada medo, cada lágrima. Porque no final, a gente não encontra propósito. A gente deixa propósito encontrar a gente. E quando encontra, geralmente na forma de gente que precisa de nós, tanto quanto precisamos dela, a vida inteira faz sentido.